Muito boa noite, mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus, para mais um estudo nosso estudo dirigido de Joana de Ângeles, Divaldo, Jesus e Atualidade. Como todas as vezes, a gente vai começar com a prece. Vai fazer a prece, Marcelo, para nós? Vamos lá. Levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer. Pera aí, vovó tá fazendo. Vai para edição. Não, pera aí, Otávio, pera aí. Não, gente, começa vocês aí, porque aqui tá difícil. Beleza, então. Faz não. Sim. Então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer mais uma vez essa oportunidade que teremos de estudo, que possamos aí compreender mais e mais, entender melhor os processos, seguir assim o caminho. Que Jesus possa nos abençoar hoje, sempre. Que assim seja. É porque ele está procurando a gatinha que está lá dentro. Por isso que ele está me ama. Hoje, capítulo 12, Jesus e responsabilidade. Vambora, né? Não, mas isso aí não dá, velho. Jesus e É um nível, velho. A gente sabe que existe um nível. Você entende que o homem não cansa, que ele não pode reclamar. Você entende que a gente tem a questão, né? Tudo já foi falado, agora Jesus e responsabilidade. Pode preparar o lombo. Vai Coragem, Coragem. tal. Agora, responsabilidade. Coragem para estudar, Léo. Coragem para estudar. Coragem para ouvir, amor. Você vai começar aí, Marcelo? A gente começa de cá. Bora. Não, pode, eu vou começar aqui. O Otávio foi para lá. Jesus e responsabilidade. Há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Quando tal não se dá na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquilo, dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio, tampouco se oculta no desculpismo ridículo. Sua lucidez torna-o elemento precioso no grupo social, onde se movimenta. Talvez não lhe note a presença em face da segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. A responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar até mesmo de sua vida. É o seguinte, essa tal de responsabilidade, hein, não é fácil, não. Quem tem, tem. Quem não tem, culpa terceira e até Deus, ele fala aqui, né? Mas é verdade. Quem que se torna responsável? Ele é aquele cara que vai fazer aquilo com determinação, amor e por final, a tarefa certa. Responsabilidade é isso. Se você tem a responsabilidade, você paga por muitas coisas. Então é mais fácil você culpar o terceiro, culpar o acaso, né? Lembra dele, o acaso? Culpar o acaso. Mas aqui fala, parte final que é interessante também, Wellington. A responsabilidade do homem
leva aos extremos do sacrifício, que existe sacrifícios em torno de uma pessoa responsável, principalmente dependendo da situação em que ele se encontra. De abnegação, aí ele fala aqui, ó, leva aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Nossa Senhora. Eu vou ler aqui no dicionário o significado dessa palavra, tá? Para a gente ainda entender ainda mais aprofundadamente esse processo. Dever de responder pelo próprio comportamento, pelas ações de outras pessoas ou instituições. Obrigação é responsabilidade do Estado garantir condições de sobrevivência a todas as pessoas. Comportamento da pessoa sensata, sensatez, natureza ou condição de responsável, de quem assume e cumpre suas obrigações. Qualidade de quem presta conta às autoridades, responsabilidade fiscal. Aí vem outras variações. Olha o começo da definição. Dever de responder pelo próprio comportamento, pelas ações de outras pessoas ou instituições. Dever de responder pelo próprio comportamento. Quando você assume. E cumpre. E cumpre. Porque foi o melhor para mim do dicionário. Se eu assumo algo, eu sou responsável por. Não sou não. Calma. Eu tenho que cumprir. Para aí sim, ter a palavra responsabilidade. Eu li essa... Estava prestando atenção, estava falando em responsabilidade, eu lembrava só do seu Joaquim. Mas, gente, olha para você ver, né? Tanto de ação que ele trazia para ele, para que ele pudesse fazer, para que a coisa funcionasse, que é aquela coisa da assunção, né? A assunção do dever e o cumprimento. Você viu? Você tem que responder por aquilo. Você responde por aquilo. Você traz para você tem a capacidade de responder por aquilo. E cumprir aquilo que você se compromete. Cara. E é muito interessante porque ele fala que a pessoa que é responsável, ela, muitas vezes, no grupo social, às vezes, ela até se omite. Você não tem ali tanta percepção dela. Mas quando ela falta, ela faz muita falta. Quando ela não está ali. Quando ela não está presencialmente, sentem a falta dela. Entendeu? A pessoa que é a responsável. Só para que a gente faça um parênteses aqui. Tem uma pessoa atualmente que está sendo responsável pela limpeza do centro. Entendeu? Ela responde Ela por é isso. totalmente omissa em relação aos demais. Ninguém sabe quem é. Ninguém conhece. Quando ela não vem, ela faz muita falta. Entendeu? Então, a gente percebe muitas vezes a importância... Quando você fala que ela é omissa... Não. Ela não é omissa do trabalho. Ela é desconhecida pelos demais. A palavra certa é essa, né? Ela não é omissa, porque não. Omissão é o contrário de responsabilidade. Pelo contrário. Ela é né? bem Quando você responsável. responde por algo, ou você omite por algo. Ela não é protagonista e ela não se exterioriza para os demais, vamos falar assim. Então, o que acontece? Só que ela é protagonista. Porque quando ela faz falta. Então, para a gente perceber o nível de responsabilidade de alguém, a gente pode usar esse pensamento. Às vezes, é uma pessoa, ou um ser humano ali, ou um indivíduo, que fica, às vezes, quieto, tímido, às vezes não é tão, mas quando falta, você sente falta. Engraçado você falar isso, porque isso tem todo sentido quando você faz aquela relação do mal com o bem, né? Das boas atitudes com as más atitudes, né? Aí fala, por que o mal prevalece? Por causa da omissão dos bons. Claro. Quando o bem, quando as pessoas boas, ditas boas, né, entre aspas, se omitem,
elas não estão fazendo o mal, mas o fato delas simplesmente não fazer o bem, ou seja, se omitir, dá espaço para o mal. Exatamente. E o mal, até tem isso no Livro dos Espíritos, a gente estava até lendo no culto de domingo, né? Como é que faz para a pessoa não ter... É a pergunta, né? Como é que faz para a pessoa não ter pensamentos negativos ou não ter interferências de espíritos sofredores e tal? Eu falo, faz o bem. Faz o bem. Ora, melhora, evolui, que você não... Ele pode bater na sua cara que você não vai sentir. Entendeu? Mas esse capítulo da responsabilidade, ele é muito importante. A gente, porque, né, a gente não precisa, você não quer ler ele até o final, porque ele até sangra. No final ele vai sangrando com hematomas aqui. Mas ele até usa a expressão no dicionário, o homem responsável é um homem sensato. É a sensatez, é aquele padrão de comportamento de quem assume e cumpre aquilo a qual ele se incumbe fazer. E é engraçado que, ó, resposta. Para eu saber dar uma resposta, o que eu tenho que ter antes? Conhecimento. Para eu ser responsável, eu tenho que me preparar. Todas as vezes que eu assumo algo que eu sei com o que eu estou lidando, estou sendo responsável, porque eu sou capaz de responder por aquilo. Por exemplo, se eu me responsabilizasse por fazer a limpeza do centro, né, e fazer o papel da faxineira que você citou aqui. Que eu não sei o nome. Então. Igual. Eu conheço. E aí eu me assumisse essa responsabilidade, mas eu não soubesse como fazer, eu estarei sendo irresponsável. Irresponsável. Porque eu não me preparei para assumir isso. Eu não sei como limpar o centro. Como é que eu vou assumir isso? Então eu sou insensato, irresponsável. E só fazendo aqui um parênteses, a gente continua a leitura. Num grupo social, um agrupamento, vamos considerar uma associação do centro, que é mais fácil a gente colocar isso numa esfera micro, né? Porque macro é complicado, micro. Fazendo essa leitura, a gente parte do pressuposto que quanto mais pessoas responsáveis você tem, melhor é para o dinamismo, melhor é para a distribuição tarefária, e melhor é por quê? Porque se essa pessoa responsável ela sai, ela faz falta. Mas você tem outras pessoas responsáveis que vão ali segurar. Agora, quando você tem uma pessoa responsável e vários irresponsáveis, se aquela uma sai, ela faz muita falta cá. Entendeu? Processo assim, não estou falando que isso aconteceria, mas aconteceria. Vamos lá. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos de nossa vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto, não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesma, um grande e histórico sacrifício de amor, com certeza. Não obstante, conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Cristo sempre vai falar em responsabilidade. Sempre. Sede perfeitos. Por conhecer a alma humana em sua realidade plena, isso, identificava nelas nascentes de todos os males, como também a fonte generosa de todas as bênçãos. A gente está falando sobre isso aqui. Por que o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, nelas se comprazendo, anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo agrado, embora demonstre desconforto e infelicidade. É verdade? Desse modo, sempre que acolhia aqueles que o buscavam, conhecendo-lhes as causas dos pesares, após atendê-los, propunha-lhes com veemência que não retornassem aos erros, a fim de que não acontecesse nada pior. Eu estava fazendo aqui a leitura e a gente estava conversando sobre essa assunção de responsabilidade
E como a gente sempre, nos tratamentos, quando a gente faz às vezes, muitas vezes, né, nós somos intuídos a alguns dizeres, algumas palavras aí para as pessoas, sempre ratificar a responsabilidade que ela tem de si mesma e que ela tem, depois de ter aquele conhecimento, depois de verificar que é possível uma mudança de leme, ali, uma mudança na maneira de ver a vida, que ela tem ali uma responsabilidade justamente para que ela não retorne a esse estágio anterior, né? Enfim, esse estágio errático, enfim. Então, é por isso que, quando se tem aqui pacientes em tratamento, às vezes médios de desequilíbrio, os médios de desequilíbrio hoje talvez sejam os mais equilibrados de amanhã. Entendeu? Justamente por causa dessa noção de responsabilidade. E dessa busca por essa preparação para um dia. Wellington, quantas pessoas fizeram um tratamento, passaram por qualquer que seja desses centros aí, pelo menos que eu... O Laço Fraterno, vamos pegar, de 2018 para cá. Quantas pessoas introjetaram a ideia de responsabilidade? A gente nunca vai saber. Mas se de 100, uma assim faz, é uma pessoa que está modificando a maneira de pensar, a maneira de agir, e ela vai, assim, o fazer para os que estão ao redor dela. Ela vai espalhar isso. Vai se espalhar. Entendeu? E por que é que muitas pessoas não permanecem trabalhando no centro? Porque fogem da responsabilidade. A responsabilidade. Aí entra a omissão. Entendeu? Foge da responsabilidade. Aí entra a omissão. Não, mas isso aqui é complicado. Não, eu vou ficar quietinho. Ah, eu não estou preparado. Ah, não é minha hora. Aí a gente, aquela hora que ela falou ali dos desculpismos, aquela famosa frase, né? Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, assim, percebe que a pessoa, quando não assume a responsabilidade, ela fracassa. E por não assumir a responsabilidade e fracassar, a culpa é sempre do outro. Ou de algo. Ou de Deus. Ah, é porque meu pai não deixa. Ah, porque meu irmão me atrapalhou. É porque o grupo não gosta que eu trabalho. Ah, porque meu pai não deixa fazer o que eu quero. Ô, Wellington, mas eu acho que não. Eu acho que agora é uma omissão pesada, igual você falou, em relação ao pessoal que entra no centro e sai. É omissão e com responsabilidade. Aí vem Deus no meio também, né? Meu irmão, Deus, tudo. Gente, aqui não queremos julgar, mas as pessoas tendem a sempre pôr a culpa no outro. No outro. Por quê? Para fugir da responsabilidade. Mas é aquilo que eu estava lendo na minha leitura. Única e exclusiva nossa. Se eu quero ter sucesso, eu tenho que agir para atingir o sucesso. E aí, porque eu fiquei com preguiça aquele dia e não quis ir trabalhar, aí a culpa é do meu patrão, é do tempo, é da chuva, é de Deus, é de qualquer outra coisa, menos minha. Eu lembro. Entende? Até o Silas, né, brincou na vez passada. Você quer ver isso aqui ficar vazio, o tratamento? É só começar a chover. Começa a chover, exatamente, né? Coloca a culpa sempre no outro. Aí ela falou outra coisa aí. Quando não dá para culpar o outro, aí você, por causa do orgulho, se enche de culpa. Ai, porque eu não consigo. Porque eu não consigo. Porque eu não tenho conta. É aquilo que eu li lá, Wellington. É aquilo que eu li. É mais fácil, culpa até Deus, mas não é ele. Não é a pessoa que não tem responsabilidade. Agora, aquele que adquire a responsabilidade, acabou. Exatamente. Ele tem que não só para ele, como para outros, mas principalmente para ele, manter o que ele está por fazer. Aí que pega, né, em relação ao centro. Fala, Alexandre. Seu microfone está desligado. Hoje mesmo, na hora de ir para o centro, eu estava conversando com o Léo sobre isso,
que eu falei assim, por causa de uma pessoa que estava no centro, parou de trabalhar, tá parando devagarzinho, falta algumas vezes, né? E aí eu peguei e falei assim, mas, pô, essa pessoa tem uma mediunidade tão bonita, tão latente, por que que não vem trabalhar? Por que que não vem ajudar a gente? Aí o Léo falou assim, mãe, você tem que ter paciência, você tem que entender que as pessoas têm os problemas dela, aquela coisa, né? Aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu não tenho paciência, não. Eu perdi a paciência, estou dando de crise. Eu acho o seguinte, você tem mediunidade? Sua mediunidade desenvolveu? Vai trabalhar. Para com essa frescura de, não vou, porque eu tenho compromisso agora, não sei. Não, ai, o que que adianta? Pois aí eu tô cansada, Wellington, você quer saber? Eu não sei se é por causa daquela teve, eu no meio de um círculo com 20 médium lá, tudo fazendo hora para não querer estudar, não querer pegar filme, não querer seguir regra, para não querer trabalhar, precisando trabalhar, tudo precisando de ajuda, e ninguém quer saber de sair do lugar. Eu pedi, foi minha paciência, foi isso que aconteceu. Eu já estou meio aqui na ignorância já com isso aí, viu? Por quê? Eu adorei o estilo Cris. Tá vendo? Tá vendo como é que é? É mais fácil se omitir do que assumir responsabilidade. Né? É mais fácil falar do que fazer. Entende? E Jesus Entra veio até Deus nessa história, hein? Até Deus é culpado, hein? Sim, e aí Jesus veio fazer. Ele veio estar aqui entre nós, viver entre nós, sem precisar, sem ter nenhuma... Ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas ele veio fazer, mostrar, dar o testemunho da ação, da atitude, da responsabilidade. Só isso, igual eu falou ali, só isso já é uma demonstração absurda de amor, né, por nós. Ele veio demonstrar isso. Que, cara, se você quer melhorar, faz. A gente estava falando agora há pouco no estudo a questão da meritocracia, o tanto que isso é importante na vida. É uma lei divina, ali, se você for parar para pensar. Você só conquista o que você tem merecimento de conquistar. Você só conquista aquilo que você se esforça para conquistar. Quando eu falo conquistas verdadeiras. Principalmente as conquistas da alma, né? Você só tem o merecimento de conquistar aquilo que você se esforçou para conquistar. Não vai vir nada de graça. E a maioria das pessoas acha que fica nessa ilusão. Quem sabe vai acontecer um milagre, eu vou de repente virar anjo. Vai acontecer um milagre na vida, eu vou ficar feliz. Sem trabalho, sem esforço, sem dedicação, sem estudo. Vai ser feliz como? Porque a pessoa é omissa. Se eu estou sendo omisso, qual é o resultado dessa ação? A negação. A omissão. Eu estou sendo omisso, eu vou receber de volta o quê? Omissão, negação. Eu não vou ser feliz. Eu estou plantando o quê? Eu vou colher o quê? É a lei. Se eu plantar limão, eu não vou colher melancia. Ponto. E a gente pode até equiparar a ação negativa à omissão. Por quê? Eu fiquei imaginando. Eu mato alguém. Certo? Eu cometo um homicídio. Ok. Uma ação minha provocou o falecimento de alguém. Agora, a omissão de um socorro meu também pode fazer a mesma coisa. Exatamente. Ou seja, a omissão pode ser tão prejudicial quanto uma ação negativa. Nossa, pesado. Aí quer dizer Esse estudo está ficando cada vez mais pesado, hein? Aprende a lição aí. Ou seja, isso nos desperta uma chavinha. A omissão pode ser tão prejudicial quanto uma ação negativa. Igual ele falou, quando eu mato alguém, eu prejudiquei alguém por uma ação negativa minha, certo? Mas, quando eu omito socorro,
tá alguém precisando de socorro, eu omito socorro, eu não presto socorro, essa omissão está sendo tão prejudicial quanto a ação de matar. Por isso que o mal prevalece por causa da omissão dos bons. É tão mal aquele que não faz o bem, quanto o que pratica o mal. E isso nos vira uma chave para a ação. Porque todas as vezes que eu deixo de agir, eu estou sendo omisso. Você lembra? Concorda que com isso, ontem- Léo? Toda vez que eu deixo de agir, eu tive a oportunidade de agir e fazer algo. Não fiz, eu estou sendo omisso. E estou abrindo a porta para algo prejudicial para alguém, para o mal. Por isso que eu perdi a paciência. Uai. Exatamente. Por isso Uai, que Jesus isso. perdeu a paciência. Aí nessa conversa o Léo falou assim, não, mas fulano tá cansado. Eu falei assim, peraí, essa pessoa é 20 anos mais nova que eu. Tem dó, quer vergonha. Não, eu tô cansada, Wellington. Eu tô cansada de médium não ir trabalhar, porque não quer estudar, porque não quer pegar pesado, não quer fazer nada. Tô cansada. Quem chegar perto de mim vai escutar. Eu já falei pro isso Léo, vai aí. escutar. Não tô nessa moleza toda mais, não. E tem uma certa Sabe, pessoa que eu já... Só um minutinho. Tem uma certa pessoa que você sabe quem é, que eu já mandei um recadinho para ele. A casa está de porta aberta, pode vir. Só que vai fazer tratamento e vai ter que estudar. Senão não vai ficar aqui, não. Eu perdi a paciência, acabei minha paciência com esse povo. Que só quer saber de dar palpite, futricar, vem aqui, vem 2, 3 vezes, some no mundo, não quer responsabilidade com nada. Cansei, viu? Eu sou Jesus, não. Isso é o famoso mimimi, né, Alexandre? É o famoso mimimi. Ai, 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 ui, ui, ui. O que você ia falar? Você lembra quando ontem eu comentei com você em relação a fazer especialização do suicídio? Que você falou assim para mim, você tem que ver se você vai dar conta. E aí, hoje, agora, vendo esses estudos aqui, me veio na cabeça. Se veio para você isso, é porque você dá conta. E se eu não fizer, como a moça ontem estava falando, né? Aqui o Berama só tem uma pessoa que faz isso. E será que ela dá conta de tudo? Claro que não. E se a gente está aqui no centro, quantas pessoas não chegam aqui com esse problema? Ou seja, uma vez que você não vem para fazer o tratamento e busca auxiliar essas pessoas, você se omite. Você se omitindo, você está Porque vai fazendo ser com difícil. que ela suicide. Porque Por quê? ela não achou a ajuda que ela precisava. Exato. E aí eu não vou fazer a especialização porque é difícil, porque vai ser difícil para mim. Eu que tenho que aprender a lidar com isso, porque está vindo na minha porta. A minha mãe vai lembrar disso, essa questão da responsabilidade, é como se fosse um ricochete. Que é assim, tem uma história de um livro do André, que é lá na Guerra do Paraguai. E é da época da Guerra do Paraguai, tem ali os enlaces amorosos, aquela coisa de traição, Aí pega Libertação. Não. Libertação é do Cúbio. Aí o que acontece? Né, Libertação? Aí o que acontece? Obreiros da vida eterna. Matou, perfeito. O que acontece, Wellington? Tem uma pessoa lá que ela se mata. No meio da guerra. Ela se mata, ela se joga no mar lá. Se joga no mar por causa de uma desilusão amorosa. Ah, sim. O que acontece? Pô, o cara é suicida. Ele é responsável pelo livre-arbítrio. Ele jogou no mar porque ele quis, meu amigo. Beleza. Pensamento do Leléu, né? Aí vem a lei divina. A causa e efeito. Peraí. Ele se matou, é óbvio que a pena dele é maior. Entretanto, cara pálida, se fulano não tivesse traído ele com outra, isso não teria acontecido. Então, esse aqui, na outra vida, veio como pai dele. Ou seja, porque ele teve responsabilidade no Sim, suicídio. mesmo que seja mitigada, mas teve.
E ele vem como pai, ele vem como criança, aquele que o traiu como pai, e essa criança vive pouco tempo. Aí ele sente a dor Da falta. da perda. Olha aí, gente. Então, o que acontece? E eu lembro, quando eu li isso aí, isso mudou muito a minha visão de responsabilidade do suicídio, inclusive. Né? É óbvio que a responsabilidade dele é maior, porque ele pode escolher. Que é o não cometer. livre-arbítrio dele, né? Só que Por trás... é a questão da responsabilidade, da inação, da omissão. Às vezes, ações ou omissões de pessoas próximas contribuem de maneira decisiva. Conduziram ele para aquilo. Entendeu? Caramba. E Esse rapaz, desculpa, Léo, esse rapaz chamava Júlio. Ele morreu afogado no Paraguai. Ele tentou, antes disso, ele tomou um veneno para morrer. Aí ele não conseguiu, não morreu, foi para o Rio e se afogou. Aí depois ele volta, ele morre 2 vezes, uma por morte com a água e a outra morte com a dor na garganta, um problema na garganta. o mesmo espírito. E o pai é o mesmo. O Amaro. É porque Claro, ele o tentou Amparo era o suicídio pai. 2. Ele tentou suicídio 2 vezes. Conseguiu, o outro ele só Então, tentou. para as 2 vezes. Então, ele teve 2 reencarnações que ele morreu. E o mesmo pai. Entendi. O pai sentiu o sofrimento 2 vezes do mesmo espírito. Olha que interessante. Da perda do Só que são do 2 mesmo pessoas. filho. Olha aqui. Tá A vendo como a responsabilidade. missão ela é cruel? Caraca. Eu acho que essa é a principal. Olha o que me veio aqui. Essa é a principal ferramenta contra a procrastinação. Porque todas as vezes que você procrastina, você está omitindo. É uma omissão. Você está deixando para depois. Você está deixando de fazer, é uma omissão. Então, tomar a consciência da responsabilidade automaticamente te força a agir. Você agindo, você deixa de procrastinar e deixa de omitir. Nossa! Gente, uma magia. Enganinho. Eu vou ler essa outra parte. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alcançando aos planos superiores da vida. Enquanto ele se movimenta, cultivando o morbo, que eu não sei o que é, das paixões selvagens, desajusta os implementos emocionais, tornando-se vítima de si mesmo, facultando que se lhe instalem as doenças degenerativas e causticantes. Cansativas, exaustivas. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os comedimentos elevados a que se destina. Antes de continuar, morbo, a condição da pessoa que está doente, que tem uma enfermidade, uma patologia, moléstia, doença. Mas comorbidade. Comorbidade. O morbo é o doente. Enquanto ele se movimenta, então vamos entender aqui. Enquanto ele se movimenta cultivando o morbo das paixões selvagens. As doenças, as paixões selvagens. O primarismo que ela fala lá atrás. O instinto, os vícios que causam doenças. A humanidade sobrevive graças aos seus homens responsáveis, que trabalham continuamente em prol do bom, do belo e do ideal. Eles se destacam pela grandeza de suas realizações cimentadas no sacrifício pessoal. Chico Xavier. Chico, Divaldo. Ele tinha por meta, gente, 30 obras. Ele fez mais de 400. Isso é responsabilidade, é hiperresponsabilidade. É disciplina. Cumpriu muito mais do que prometeu. A responsabilidade como a mãe da disciplina. Sem disciplina, você não tem responsabilidade. Caraca. E sem responsabilidade, você não tem disciplina. Uma depende da outra. Não tem como.
Nossa. A mulher surpreendida em adultério aos portadores do mal de Hanseníase. e aos obsediados. Após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade para que, em entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Então, quer dizer, a partir do momento que você sabe que você errou, você enxergou que você errou, é de tua responsabilidade não errar aquilo mais. E todas as vezes que você omite, é omisso, todas as vezes que você é irresponsável, você prejudica primeiro você. E automaticamente você está plantando as doenças que você vai enfrentar. Quando a gente estudou no outro livro, que as doenças, todas elas, partem dos comportamentos. Né? Parte da mente, comportamento, desencadeia em doença. Nossa. Aí é que eu falo para você, aí é que eu vou dar um negócio aqui, que a gente fala que a psicologia ajuda a curar ou tratar comportamentos, mudar comportamentos. E aí eu fico pensando e observando que os professores me perdoem, mas é irracionalidade deles achar que uma coisa que foi estudada e vindo desenvolvendo tem que ter ramificações e que você tem que seguir só aquilo. Porque tudo que vem desde lá do começo faz parte de um todo. Vai se complementando, né? Exato. Não é? Então, Não assim, dá você pra está separar. dentro do... É isso que às vezes eu fico me perguntando. Você está dentro do consultório. A pessoa está passando por um... Todo mundo passa por um processo de evolução, de caminho, de não sei o quê. Tudo tem um processo. Por que eu tenho que me limitar numa coisa só? Sendo que eu tenho conhecimento de todas elas. E que eu sei que para essa pessoa vai funcionar desse jeito, porque é o processo dela. Para essa vai funcionar de outro jeito. Por que eu tenho que me limitar? Eu acho assim, como um método científico, você tem que ter uma linha. Sim. Um pilar. Sim. Entendeu? E o pilar de tudo é a psicanálise. E aí, o que acontece? Então, você tem o pilar ali, que eu tenho certeza que você vai... você tem um ponto de partida. Sim. Né? Independente, você tem um ponto de partida até de análise mesmo, de questionamento e tal, de comportamento. A partir dali, aí, meu amigo, você está lidando com espíritos diferentes. Então, por exemplo, um espírito, eu estou falando de espírito, porque nós somos espíritos. Somos espíritos. Né? Vai assimilar melhor um comportamento. Um jeito. Outro vai assimilar outro. O mesmo acontece aqui conosco. No atendimento aqui na casa. No atendimento, por exemplo, isso aconteceu até na segunda-feira. O amigo espiritual falou, virá um amigo de esquerda para atender esta pessoa, porque ela tem afinidade maior e ela vai, dessa maneira, compreender melhor o processo. Ali. O que acontece? Vai sair. E aí, o que aconteceu? A pessoa assimilou melhor, porque veio o amigo espiritual de esquerda falando de um jeito menos rebuscado, mas de uma maneira até mais incisiva, determinadas questões que eram importantes para ela. E ali ela assimilou melhor. Entendeu? Perfeito. Então, o que acontece? Aconteceu a comunicação, que é o que precisava. Houve a comunicação. A partir desse momento, essa pessoa ela tem a responsabilidade. Ela recebeu, ela entendeu, agora está na mão dela agir. E ser responsável. Mas a questão é que o que eu estou querendo te Eu dizer entendi. é que, assim, lá, por exemplo, assim, agora, Essa chegar no Estou falando da oitavo... segregação, né? Aquele negócio. Tem que ser numa linha. A A minha chegar linha ali, menor, essa polarização. Né? eu tenho que escolher qual braço que eu vou seguir. Carl Jung... E aí, o que acontece? A hora que eu abrir o consultório, se eu quiser trabalhar com outros
eu preciso fazer especializações daquilo. Entende? Mas aí tem uma lógica, né, Cristiane? Você tem que entender, ó. Para eu ser capaz de responder por algo, eu tenho que me preparar. Sim, Então, eu acho certo, sim. Agora, você está numa linha aqui, e você percebe que você precisa ampliar o seu conhecimento para ampliar o atendimento, então você tem que buscar nessa preparação. Eu concordo. O que eu estou dizendo é que você passa por todos aqueles conhecimentos ali. Mas de uma forma rasa. Pode ser. Você tá fazendo o básico, você está passeando nas ideias e nos conceitos, nas linhas de pensamento, de uma forma geral. Aí você se especializa num. Você quer continuar a ampliar mais? Especializa no outro. Aprofunda no outro. Essa é a questão. Você se preparar melhor para atender melhor. Você se prepara para ser responsável, para ter a capacidade de responder por aquilo. Essa é a questão. Essa é a questão. Até mesmo por questões jurídicas, para você se respaldar. Exatamente. Se respaldar é ter capacidade de responder. Não é isso? Aqui, né? Aqui. Nossa, Alexandre. Você quer ler, Alexandre? Você quer ler ou eu posso ler? Pode ler você, Wellington. Tá bom. Nesse momento, quando necessitas dele, reformula os teus conceitos sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. Olha essa frase. Neste momento, quando você necessita dele, Jesus, reformula seus conceitos para ter o merecimento dele estar com você. E passa a atuar, ação, agir. Lembra? Me predisponho e cumpro. Isso. Isso. Como que você cumpre? Agindo. Então. Corretamente, dominado pela responsabilidade, a consciência da responsabilidade. A ninguém transfiras a causa dos teus desaires, dos teus insucessos. Para de pôr a culpa no outro. Para de transferir a responsabilidade, pôr a culpa no outro. Dá-te conta deles, assume, né? Traz para você, assume, dá conta disso e recomeça a ação transformadora. Gente, errar é humano. Quando eu faço algo e erro, aí todo mundo faz assim, mas a culpa foi do fulano, ciclano, de Deus, Beltrano, da vida, da terra, do universo, de qualquer coisa. Quando eu faço isso, eu estou transferindo a responsabilidade, eu não estou aprendendo. Dá-te conta, traz para você, eu errei. E aí, recomece a ação transformadora. Trago para mim, dou conta daquilo, assumo o erro, respondo pelo erro, eu errei. Então, eu vou fazer diferente agora para não errar mais. Eu vou agir fazendo diferente para acertar. Então, ao invés de eu culpar o outro, falar que a culpa é do sistema, é do governo, é do meu irmão, é da minha esposa, é do filho, é de Deus, é do fulano, eu assumo que eu errei. Dou conta daquilo. E aí eu recomeço. E faço de uma forma diferente e para cumprir. Para ter o resultado. Porque é muito mais fácil dar desculpa. Olha outra frase aí, Wellington, para você ver. Mesmo que não o queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Mesmo que você não queira, você será responsável pelos efeitos dos seus atos. As consequências, né? Colherás conforme semeares. Dos seus atos ou dos seus não atos? Dos seus atos e das suas omissões.
Porque é um ato de omitir, né? Você não Se faz. você faz, você leva. Se você não faz, você leva do mesmo Não, jeito. quanto mais você conhece, mais tem que se fazer. Agora, Colherás conforme semearás. acho que é mais isso mesmo. Fazer igual na época da Inquisição. A Cris está certa. A Cris está certa, Assume. Pode falar. porque quanto mais a gente aprende, mais responsabilidade a gente tem. E se a gente pula fora, é pior. Porque aí não tem jeito. Agora, se eu tivesse voltado o tempo meia hora antes, era menos. Agora é mais. Agora é muito mais, você tem que conseguir. Cada capítulo, cada quarta-feira. E É essa uma está sendo uma das mais cruel. Né? Assume, portanto, o teu compromisso com o mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Assume o teu compromisso. Quem aqui não fez um compromisso com Jesus? Eu vou fazer um buraco ali no fundo, enfiar minha cabeça dentro do buraco. Pois é. Aí a hora que acabar, você Pois é, vai se falar. você fizer isso, você vai ter que assumir por isso. Tem mesmo pela sua Omissão. Agora acabou. Agora acabou, Acabou. não tem mais desculpa. Teve um certo acontecimento recente meu, que o amigo espiritual chegou para mim e falou assim: estava lá em concentração, eu culpando a pessoa. Aí ele falou, ele só veio assim a frase na minha cabeça: você não tem. O que é? Você não tem o direito de se revoltar. O direito. Não é que eu vou. Não, você não tem o direito disso. Entendeu? Eu transferindo isso para você. Lembra da... A culpa é do outro. Lembra da psicografia? Não perca seu tempo com reclamações e lamúrias. Toda vez que você está reclamando, de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente, quando você reclama, você está jogando a responsabilidade para outro. Reclamou, está jogando para o outro. Passou um gatinho aí agora atrás da Cris. Será que ele não entrou dentro do centro, não? Nós vamos olhar aqui, eles estão passeando. Então tá. Você não fala isso não, pelo amor de Deus, senão ela morre. Olha lá a cara dela. No culto no lar, na minha casa, no último culto no lar que a gente fez, a gente teve um aprendizado muito grande com relação àquela questão de não saiba a tua mão direita que faz a esquerda. Sim. Veio um insight, um aprendizado muito importante, que esse negócio de você... Pensa bem. Vou juntar as duas coisas. Quando você traz e assume a responsabilidade, você vai agir e cumprir com aquele dever. E é claro que esse dever, direto ou indiretamente, vai estar relacionado ao auxílio ao próximo. A si mesmo e ao próximo. Né? De alguma forma, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja em qualquer situação da vida. Você assumiu a responsabilidade, você está fazendo algo funcionar. E esse algo funcionando está beneficiando outras pessoas além de você. O fato da gente fazer caridade e o bem ao próximo, né, a mão esquerda não sabe com a direita, não sair falando, eu fiz, esperando retorno, nos coloca numa condição de, além de assumir a responsabilidade, de ter uma outra visão sobre tudo isso. Significa que, quando você faz algo para alguém, você está se melhorando, se lapidando, assumindo essa responsabilidade, se tornando íntegro, né, e buscando a saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Ou seja, todas as vezes que você faz o bem, você não é a pessoa que está recebendo a sua ação que tem que te agradecer. Não é aquela pessoa que recebeu o lanche que você fez que tem que te agradecer. Somos nós que
que temos a obrigação de agradecer às pessoas que estão nos dando a oportunidade de fazer. É como se fosse... É o É contrário. o espelho, né? É o espelho. Não é que aquela pessoa que está recebendo o lanche tem que agradecer. Não! Nós é que temos que ser gratos a ela por nos dar a oportunidade de ter a ação responsável no bem. Tomou? Engraçado que quinta-feira passada, uma moça falou assim, ai, muito obrigada por tudo. Rapaz, eu falei assim, Bela, não, você não precisa me agradecer. Eu sou só instrumento. Eu que tenho que te agradecer por estar aqui Exatamente. existindo. E é nós é que fazemos a ação. E eu Temos que falei, agradecer pela oportunidade que estamos tendo de fazer aquilo. Agradece a Jesus pela oportunidade. Exatamente. É reconhecer a oportunidade que está nos sendo dada. Porque quando a gente faz a caridade, nós estamos tendo a oportunidade de fazer. É legal, porque se você for pensar em causa e efeito, vamos ação e reação. Pensa, imagina que legal, né? A oportunidade que a gente tem para entrar casa, evoluindo, crescendo, tanta gente vindo, são mais passes que são dados, são mais tratamentos, são mais possibilidades de auxílio que nos são ofertadas para que nós possamos pagar dívidas. Espiar o que a gente fez. E quando a gente está nessa situação, né, de servir, de auxiliar, em qualquer área, seja no material, intelectual, espiritual, aqui, independente do que você está fazendo. Mas todas as vezes que você está servindo, além de ter a oportunidade de servir, o quanto você está aprendendo com aquilo, o quanto você está crescendo. Então, todas as vezes que tem pessoas ali para que você sirva a elas, olha a oportunidade, não só de servi-las, mas de aprender com isso. Um exemplo prático. Eu estou aqui dando um estudo, fazendo um estudo. Eu sou responsável pelo estudo, eu que estou promovendo o estudo, aí joga o orgulho fora, joga o ego fora. Aí vem 20 pessoas fazer o estudo comigo. Olha a oportunidade que eu estou tendo de aprender com essas 20 pessoas. Olha o estudo de hoje. Olha o que o senhorzinho falou no final do estudo, que foi um aprendizado para todos. Não sou eu que estou promovendo o conhecimento, eu estou aprendendo com elas. Então, eu não tenho que esperar agradecimento quando eu faço a caridade. É eu que tenho que agradecer pela oportunidade que eu estou tendo de evoluir moralmente e de aprender com o necessitado, com... E é uma possibilidade de ação, né? a ação que te liberta da procrastinação e da omissão. Santa Joana, Santo Divaldo. Gratidão. Muito bom. Né, Marcelo? Santa Joana. E tome tapa na cara, hein, Cris, ó. Sem comentários, né, Eu Marcelo? tô fazendo igual o Cristo já. Já tô Como é que é? lá direito. Vamos pro buraco agora, lá agora? Vamos pro buraquinho? Fazer um buraco coletivo. Isso aí. Vamos fazer o encerramento, então? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade ímpar de mais uma noite de profundos aprendizados que nós tivemos hoje. Maravilhosos aprendizados que tivemos hoje. E que possamos, a partir de agora, escolher fugir dessa omissão que muitas vezes nos entregamos. Trazer responsabilidade. Lembrando que é através da ação que nós vamos nos lapidar. Promover a evolução e a reforma íntima é através da ação. Cada vez mais nós estejamos conscientes disso. Gratidão, Senhor Jesus, por cada aprendizado. Gratidão, Joana. Gratidão, Divaldo. E gratidão ao nosso Deus, nosso Pai maior, nosso Senhor,
que nos permite estar aqui, buscando essa evolução, esse aprendizado. E com muita gratidão, nós encerramos com a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muito obrigado mais uma vez por tudo.